Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A menina do balanço. Boa noite, meu amigo Luciano e todos os inscritos do canal. Meu nome é Soraya. Eu sou professora do ensino fundamental há muitos anos, aqui na cidade de Campo Alegre, em Santa Catarina. E eu já vivi muita coisa dentro da sala de aula. O tanto de coisas que eu já presenciei daria para escrever um livro, com certeza. Mas hoje vou contar um acontecimento muito estranho e apavorante que eu presenciei há alguns anos. Ou melhor dizendo, um acontecimento que várias pessoas presenciaram, não só eu. E esse é o principal motivo para eu dizer que esse acontecimento foi realmente apavorante. Naquele ano, eu lecionava para uma turma da 4ª série no período da tarde. As aulas iam até quase 6 da tarde, mas com a chegada do inverno, os dias ficavam mais curtos e a escuridão chegava antes mesmo do sinal tocar. Eu me lembro bem daquele dia. O céu estava pesado, coberto de nuvens cinzentas. A sala de aula, ainda que iluminada, parecia mais sombria que o normal. A escola estava parecendo aqueles cenários de filme de terror, cheio de névoa e um estranho peso no ar. Nossa sala ficava em um dos blocos do fundo da escola, e pela janela era possível ver boa parte do pátio e do parquinho. O parquinho era daqueles bem antigos, com um escorregador de ferro, um gira-gira enferrujado e 2 balanços de madeira presos por correntes que rangiam quando usados. Esses brinquedos estavam ali, mas praticamente nenhuma criança brincava neles. A Secretaria de Educação vivia dizendo que eles seriam consertados ou trocados por brinquedos novos, mas nada acontecia. A aula já tinha praticamente acabado. Os alunos já haviam guardado seus materiais, alguns conversavam baixo, outros apenas esperavam o toque do sinal. Eu mesma já estava recolhendo minhas coisas e apagando o quadro negro, quando percebi pelo canto do olho um movimento lá fora. De início eu pensei que fosse impressão minha, mas não. Um dos balanços estava se movendo, sozinho, de um jeito contínuo e ritmado, como se alguém o estivesse usando. Mas o outro balanço permanecia imóvel, e o resto do parquinho também. O mais curioso é que não estava ventando naquele momento. Nenhuma folha se mexia nas árvores próximas. Aquele era um movimento completamente isolado. Eu olhei mais atentamente e meu coração quase parou por um instante. Havia uma menina no balanço. Ela usava um vestido antigo, daqueles que a gente só vê em filmes ou fotografias antigas. Ela estava com meias brancas até os joelhos e os sapatos muito bem engraxados. Seus cabelos eram escuros e estavam presos em 2 tranças. Ela não parecia estar brincando. O rosto dela estava sério, o olhar perdido em algum ponto à frente, como se ela não estivesse ali de verdade. Como se só o seu corpo estivesse presente, mas a alma vagasse longe. Eu sabia que aquela menina não estava apenas na minha imaginação. Eu descobri a minha mediunidade há muito tempo e eu convivo com isso desde a adolescência. Às vezes eu sinto ou vejo coisas que ninguém mais percebe. Mas o que me deixou muito intrigada foi perceber que não era só eu quem estava vendo aquela menina. Luciano, eu comecei a notar um burburinho entre os alunos. Alguns apontavam discretamente para a janela, outros se entreolhavam achando aquilo estranho, com aquela expressão de quem sabe que viu uma coisa que não deveria estar ali. Uma das meninas da turma se aproximou da minha mesa visivelmente nervosa.
Ela baixou a cabeça e falou bem baixinho, quase cochichando, como se temesse ser repreendida por estar vendo o mesmo que eu. Professora, eu sei que a senhora não vai acreditar, mas tem uma menina de vestido rosa lá fora, no balanço. Aquele arrepio que começa na base da nuca e desce pela espinha veio com tudo. Eu respirei fundo, olhei para ela com calma e disse apenas que eu acreditava sim. O sinal bateu pouco tempo depois. As crianças saíram da sala rapidamente. Algumas ainda olhavam para o parquinho com receio. Outras tentavam fingir que não tinham visto nada de anormal. Eu fui a última a sair. Antes de fechar a porta, eu olhei novamente para o balanço. Ela ainda estava lá. Mas naquele instante, eu me dei conta de uma coisa que fez o meu estômago revirar. A corrente do balanço não estava presa à madeira onde ela estava sentada. A menina estava flutuando. O corpo pairava ligeiramente acima da madeira como se fosse uma projeção, um reflexo deslocado da realidade. Eu fechei a porta da sala e fui embora, mas aquela imagem me acompanhou. No dia seguinte, o parquinho estava vazio como sempre no início da tarde. Os balanços estavam imóveis. Eu tentei me convencer de que poderia ter sido apenas uma manifestação espiritual passageira, talvez algum espírito de alguma criança ainda preso àquele lugar. Mas os acontecimentos não pararam por aí. Alguns dias depois, uma colega da escola veio até mim e comentou que o filho dela, que estudava no turno da manhã, havia chegado em casa falando sobre uma menina esquisita de vestido rosa que balançava sozinha e não falava com ninguém. A princípio ela achou que fosse imaginação, mas ao ouvir a descrição do vestido, do cabelo e dos sapatos eu fiquei gelada. Era exatamente a mesma figura. Eu comentei discretamente com outra professora, uma das mais antigas da escola. Ela ficou pálida e me chamou para conversar num canto, longe dos alunos. Ela contou que há muitos anos, uma menina havia morrido em um acidente naquela escola. Ela bateu a cabeça ao cair de cima do escorregador e não resistiu. Ela era aluna do primeiro ano. A mãe dela nunca aceitou a perda. E dizem, ela ficava no portão da escola todos os dias. Até que um dia ela sumiu sem deixar vestígios. Ninguém mais tocava no assunto. Era como se fosse um tabu silencioso entre os funcionários mais velhos. Mas o parquinho continuava lá. E de vez em quando alguém via o balanço se mexendo sozinho. Depois daquele dia, eu nunca mais a vi com tanta nitidez. Mas o parquinho nunca mais me pareceu um lugar comum. E sempre que eu passo por ali e vejo aquele balanço se movendo sozinho, eu me lembro daquela tarde silenciosa, daquela aluna assustada e da menina de vestido rosa que ainda parece estar presa a alguma coisa que ela ainda não consegue abandonar. Talvez ela esteja esperando pela mãe, ou talvez esteja apenas repetindo os últimos momentos de sua infância, sozinha, naquele balanço. A menina do fundo da sala. Boa noite, meu amigo Luciano e todos aí do Brasil. Meu nome é Domitila e eu sempre me considerei uma mulher prática, racional, dessas que acredita em ciência, rotina e provas. Eu sou professora há mais de 20 anos, licenciada em educação infantil. E eu já passei por muitas escolas públicas de norte ao sul de Portugal. Mas o que me aconteceu quando eu fui transferida para uma escola em Setúbal, até hoje me custa explicar. E por mais que eu tente dar uma lógica ao que eu presenciei, eu sei que eu nunca mais verei o mundo com os mesmos olhos. Era setembro
início do ano novo letivo. Eu fui convocada a assumir uma turma do terceiro ano na Escola Básica Barbosa do Bocage, uma instituição tradicional fundada no século XIX, com arquitetura clássica e muitos blocos reformados, mas que ainda preservava algumas salas antigas com pisos de madeira, janelas altas e paredes muito grossas. A minha sala era uma dessas. Desde o primeiro dia, eu percebi algo diferente. A turma era composta por 18 alunos, mas havia uma menina sentada sempre no canto mais afastado junto à parede, que nunca falava com ninguém. Os outros alunos pareciam ignorá-la por completo. Eu achei estranho a princípio, mas como estava ainda a conhecer os nomes e os rostos, eu não dei tanta importância de imediato. Eu imaginei que ela deveria ser uma aluna nova e que seria questão de tempo até ela se enturmar com o restante da classe. A menina tinha um ar triste. Ela usava sempre o mesmo vestido azul claro e os cabelos castanhos escuros estavam sempre bem penteados e presos com uma fita branca. Ela nunca levantava a mão, nunca pedia nada, mas ela copiava tudo com uma letra impecável e de traços antiquados, o que me chamou a atenção. Eu comecei a observá-la. Havia um nome que constava na lista de chamada como correspondente ao seu lugar, onde ela sentava, mas quando eu fazia a chamada ninguém respondia por esse nome, nem ela. No lugar dela, o silêncio reinava. Eu tentei verificar com a coordenação se havia algum erro na lista, mas disseram que não havia nenhuma menina com aquele nome matriculada naquela turma. Eu comecei a desconfiar novamente de que talvez ela fosse uma aluna recém-transferida, ainda em processo de integração. Uma dessas situações que a secretaria demora a oficializar. Então eu decidi abordá-la ao fim de uma aula. Eu esperei os outros alunos saírem e me aproximei do canto da sala. Ela continuava sentada, imóvel, olhando fixamente para o caderno. Eu me sentei ao lado dela e perguntei o seu nome com a voz mais calma possível. Foi então que ela levantou o olhar pela primeira vez e, de uma maneira extremamente suave, ela respondeu me dizendo seu nome. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Eu perguntei se estava tudo bem, e ela hesitou antes de me contar, em poucas palavras, que os pais batiam nela. Ela disse que às vezes ela apanhava por qualquer motivo. Ela contou que tinha medo de voltar para casa, que ela gostava da escola porque ali ninguém gritava e nem batia nela. Enquanto falava, ela mantinha os olhos fixos nos meus e eu senti uma angústia profunda, um nó na garganta. Era como se aquelas palavras carregassem um peso que nenhuma criança deveria suportar. Eu prometi que a ajudaria. Eu disse que ninguém tinha o direito de fazer mal a ela. Luciano, essa confissão dela foi uma coisa que me acertou em cheio, de uma forma que eu não esperava. Eu me identifiquei com ela, pois eu também tive uma infância muito difícil. Graças a Deus, não em termos materiais. Na minha casa nunca faltou nada, exceto carinho. Meus pais eram extremamente duros e muito disciplinadores. Só para que vocês tenham uma ideia, uma vez eu fui queimada na perna com óleo quente pela minha mãe, só por ter deixado o cachorro entrar na cozinha. Ver aquela menina sofrendo daquele jeito e me dizendo aquelas coisas, imediatamente me veio à lembrança o fato de ter passado pelas mesmas coisas, sem ter ninguém que pudesse me ajudar. Na hora eu me levantei e fui diretamente à sala da direção. Eu contei o que eu havia escutado e eu pedi que acionassem os serviços sociais. Mas bastou eu mencionar o nome da menina para ver a expressão da diretora mudar completamente. Ela ficou pálida e alguns segundos em silêncio. Depois ela me perguntou exatamente onde eu tinha visto essa criança.
Eu contei que ela ficava sentada no fundo da sala, no lugar ao lado da janela. A diretora pediu que eu a acompanhasse até a sala de segurança, onde ficavam os monitores das câmeras da sala de aula. Eu nem sabia que a minha sala era monitorada. Algumas escolas mais antigas haviam passado a ter esse tipo de vigilância em tempo integral, após alguns episódios de vandalismo e algumas reclamações. Quando ela puxou as imagens da tarde anterior, o meu coração disparou. Meus amigos, ali estava eu sentada no canto da sala, falando, sozinha. Ela selecionou as imagens de dias anteriores e em nenhuma delas havia registro de nenhuma criança naquele canto da sala. Em todos os vídeos, a cadeira permanecia vazia. E, no entanto, eu a via. Eu a via todos os dias. Foi então que a diretora compartilhou comigo algo que me gelou a espinha. No ano de 1987, uma menina com aquele mesmo nome, de 9 anos, havia sido encontrada sem vida pelos pais, em casa. As suspeitas de maus tratos foram confirmadas após investigações. A menina, extremamente reservada, sofria com constantes atitudes violentas, mas ninguém na escola jamais soube ou suspeitou de nada. Após a tragédia, a mãe foi internada em uma instituição psiquiátrica e o pai preso por homicídio. A história saiu em jornais locais, mas com o tempo acabou caindo no esquecimento. A descoberta mais impressionante que eu fiz é que a menina estudava na mesma escola, na mesma sala em que eu lecionava agora. E o lugar onde eu havia sentada era exatamente o mesmo onde ela costumava ficar. Eu voltei à sala no dia seguinte com o coração apertado e eu percebi logo que eu entrei que a cadeira dela estava vazia. Eu permaneci ali após todos saírem, tentando entender o que fazer. Eu acabei escrevendo uma pequena carta, deixei sobre a mesa dela e disse em voz baixa que ela não estava sozinha, que eu a entendia e eu sentia muito pelo que ela tinha vivido. E aí depois disso eu nunca mais a vi. Mas a sensação de estar sendo observada às vezes ainda me acompanha. Às vezes, ao entrar naquela sala logo cedo, eu encontro o giz fora do lugar ou um papel dobrado sobre a carteira onde ela costumava sentar. Coisas pequenas que para muitas pessoas não significariam nada, mas que eu interpreto como pequenos sinais. Eu nunca contei essa história a ninguém aqui da escola. Eu não quero parecer desequilibrada ou ser vista como uma pessoa que fica vendo coisas que não existem. Mas eu guardo comigo a lembrança daquele olhar triste, daquela voz frágil e o peso de saber que, mesmo depois de tudo, a dor de uma criança ainda pode ecoar pelos corredores de uma escola. E que, às vezes, o silêncio esconde gritos que ninguém ouviu. E que talvez, só talvez, ela tenha voltado para que, enfim, alguém a escutasse. Muito obrigada pela atenção de todos e uma ótima noite. O menino do morro sem céu. Boa noite a todos. Eu não gostaria de revelar a minha identidade. Eu sou professora da rede pública há 22 anos. E eu não tenho mais ilusões. A verdade é que, se eu ainda continuo em uma sala de aula, é por inércia ou covardia. Eu apenas aprendi a me fazer de morta para tentar sobreviver. Eu dou aulas de matemática em uma escola estadual na zona norte do Rio de Janeiro, em uma comunidade marcada por tudo aquilo que a televisão evita mostrar. Ruas de barro escorrendo esgoto a céu aberto, postes com gambiarras elétricas, carros queimados ao lado de quadras esportivas abandonadas e alegria interrompida por rajadas de fuzil a qualquer hora do dia.
A unidade em que eu leciono já teve 5 nomes diferentes, mas a estrutura continua a mesma desde os anos 80. Mofada, decadente, quente no verão e úmida no inverno. Eu dou aula para o 8º ano, turma C. 49 alunos oficialmente matriculados, embora raramente mais de 40 apareçam. Desses, talvez 5 saibam interpretar um texto simples. Os demais vêm para comer o lanche, se distrair com os colegas, ou porque a mãe gritou que era melhor estar na escola do que no corre, como dizem por aqui. As cadeiras estão quebradas, não temos ventiladores funcionando, a lousa é mais poeira do que quadro, e os livros didáticos são de 2016. Eu tento fazer o possível. Tento. Mas a verdade é que há muito tempo eu deixei de acreditar que eu ou qualquer outro professor por aqui possa fazer a diferença. As turmas são barulhentas. Os alunos vivem em alerta constante como bichos acuados. E aprender virou um luxo para quem consegue sobreviver mais um mês sem perder um parente para o tráfico. Meus amigos, eu peço desculpas por esse pequeno desabafo, mas ele é importante para contextualizar as condições com as quais eu trabalho e também o meio onde a história se desenrolou. Foi numa quarta-feira de agosto que eu recebi a notícia. O nome do aluno era Rodrigo. Ele tinha 14 anos, corpo franzino, um sorriso debochado e um talento inegável para a poesia. Ele era um dos poucos que me olhava nos olhos. Ele não era santo, eu sei. Ele tinha envolvimento com uma das facções que dominam o morro onde ele morava. Ele já tinha faltado por causa de problemas com a polícia. Já havia chegado à aula com o olho roxo mais de uma vez. Mas, surpreendentemente, ele escrevia poemas maravilhosos para uma pessoa que dizia nunca ter lido um livro na vida. A coordenadora me chamou na hora do intervalo e deu a notícia seca, como quem avisa que vai chover. O Rodrigo perdeu a vida na madrugada anterior, em uma troca de tiro entre milicianos e traficantes. O corpo foi encontrado com 2 tiros na cabeça, jogado perto da linha do trem. Simples assim. A coordenadora me deu notícia enquanto mexia no celular, falando não sei com quem. Eu voltei para a sala atônita, com a cabeça zunindo. Os alunos comentavam, claro, mas era como se eles falassem de um personagem de filme. Ninguém chorava, ninguém se revoltava. Era apenas mais um. Como dizem por aqui, vida que segue. Mas dessa vez não seguiu. Dias depois, na sexta-feira, eu cheguei mais cedo. A sala estava vazia. A luz do corredor ainda estava apagada e a única claridade vinha da janela que estava com o vidro quebrado. Quando eu abri a porta, eu senti um cheiro estranho. Não era mofo, era algo mais denso, como ferro oxidado. Era sangue. Eu ignorei. Devia ser só a minha cabeça. Eu fui até a minha mesa e ali estava um caderno que eu não via desde o início do semestre. Era o caderno do Rodrigo. Ele sempre deixava os poemas dele comigo. Ele tinha vergonha de mostrar aos colegas. E eu os guardava na esperança de um dia incentivá-lo a publicar. Na primeira folha do caderno, com a letra dele, inconfundível, havia um poema escrito a lápis. Professora, me ajude a sair daqui. Naquele momento o ambiente ao meu redor pareceu congelar. Eu senti um calafrio subir pelas minhas costas. O tipo de sensação que eu só sentia na infância quando eu achava que algum fantasma me observava no escuro do quarto. A letra era real. A mensagem estava lá. Mas o Rodrigo estava morto. Nos dias que se seguiram, eu comecei a ouvir um burburinho na sala. Durante as aulas, os alunos relatavam sentir arrepios vindos do fundo da sala. Uma menina jurava que ouvia alguém respirar atrás dela, mesmo ela estando sentada na última fileira.
Um dos meninos mais céticos, desses que adoram debochar de tudo, saiu da sala chorando, dizendo que sentiu 2 mãos em seu peito, o empurrando com força contra a parede. Eu tentei racionalizar. Fadiga, estresse, sugestão. Até que, numa manhã de segunda-feira, eu dei aula para a turma toda sem conseguir tirar os olhos do canto da sala. Havia alguma coisa ali. Uma sombra. Não uma sombra qualquer, mas uma ausência de luz. O contorno era do tamanho do Rodrigo. O modo como parecia se mover, curvado, como se estivesse escrevendo, era ele. De alguma forma, era ele. Eu fingi que não estava vendo nada. Eu continuei a aula, ainda que com a garganta seca e os corações aos pulos. Quando a turma saiu para o recreio, eu permaneci na sala. Eu fiquei parada diante da cadeira onde o vulto parecia estar. Então, eu ouvi uma frase clara, abafada, como se dita do fundo de um túmulo. A senhora disse que ia me ajudar. Aí eu desabei. Eu não gritei e nem corri. Eu apenas chorei. Eu chorei tudo que eu não chorei no velório e nem na sala da coordenadora. Eu chorei pela minha impotência, pela violência que nos devora, pelos meninos que morrem muito jovens e pelas mães que enterram os filhos em silêncio. E por mim, por eu ter acreditado que só com palavras eu conseguiria protegê-lo. Nos dias seguintes, os fenômenos se intensificaram. O cheiro de sangue voltou. Pedaços de papel eram deixados sobre a minha mesa com frases escritas na caligrafia do Rodrigo. Certa vez o quadro apareceu todo riscado com a palavra invisível, escrita dezenas de vezes. Um dos alunos teve uma crise de pânico e teve que ser levado pela mãe. A direção decidiu fechar a sala e realocar a turma. Disseram que era por causa de rachaduras no teto. Mas todos sabíamos que o problema era outro. Aquela sala havia sido marcada pela dor, pelo abandono e por um pedido de socorro que não chegou a ser ouvido a tempo. Dentro em breve, eu serei transferida para outra escola, na cidade de Duque de Caxias. Lá não é muito diferente. As salas continuam superlotadas e os alunos continuam perdidos. Às vezes eu me pergunto se os que ficaram entre nós não são os mais sensíveis, os que sabiam o valor das palavras, os que ainda acreditavam que poderiam escapar do destino que os aguardava nas esquinas. Eu não falo sobre o Rodrigo com ninguém. O caderno dele ficou comigo e eu nunca tive coragem de abri-lo de novo. Às vezes, quando a sala está em silêncio, eu ouço o som de páginas de um caderno sendo folheadas. Em seguida, eu ouço um sussurro, um pedido. Professora, me ajude a sair daqui. Mas tudo que eu posso fazer é continuar. Continuar fingindo que eu ensino, fingindo que eu escuto e fingindo que eu acredito. Porque no fundo eu sei que há muitos outros Rodrigos espalhados por aí. E que a escola, há muito tempo, infelizmente deixou de ser um abrigo para as nossas crianças. Luciano, se você me permite, eu estou enviando o poema que o Rodrigo escreveu. Eu ficaria muito feliz se você pudesse ler e lhe prestar essa última homenagem, pois eu sei que ele não fala apenas por ele, mas sim por muitos jovens que acabam abrindo mão do futuro em nome de uma escolha que parece ser mais fácil e atraente. Professora, me tira daqui. Professora, me escuta. Eu tô tentando, mas o mundo que eu vivo é só ruína. Tem mais tiro que sonho me alcançando, mais silêncio que o que a minha mãe me ensina. Eu escrevo para não ser esquecido, para escapar nem que seja num papel. Nessa escola eu sou sombra, sou ruído, sou menino de um morro sem céu. Me disseram que a vida é sorte, mas eu nasci com uma sentença de morte. O futuro que me prometeram eu não vi. Se essa sala é prisão, tu és a chave. Me tire daqui antes que eu cave.
minha cova com os versos que eu mesmo escrevi. Os fantasmas da minha cidade. Olá, Luciano e todos do canal. Meu nome é Walter e eu sou natural da cidade de São Raimundo Nonato, no interior do Piauí, e hoje eu quero dividir com vocês alguns acontecimentos muito estranhos que fazem parte da história da minha cidade. Tudo que eu vou contar aqui é conhecido por muita gente da região, especialmente pelos mais antigos. Eu cresci ouvindo essas histórias e eu confesso que por muito tempo eu achei que eram apenas lendas. Mas com o passar dos anos e depois de viver certas experiências, minha visão mudou completamente. O primeiro caso que eu quero relatar é um dos mais conhecidos daqui. A história do menino das trilhas da capivara. Dizem que na década de 60, quando começaram a abrir as primeiras vias de acesso para os sítios arqueológicos da Serra da Capivara, um grupo de operários estava trabalhando numa parte mais isolada, onde hoje é conhecido como o Caminho da Pedra Furada. Foi nessa região que um menino, filho de um dos trabalhadores, sofreu um acidente trágico. Enquanto os adultos estavam distraídos, o garoto se afastou para brincar e acabou escorregando de uma pequena ribanceira. Ninguém viu o momento exato, mas quando deram por sua falta já era tarde. O corpo dele só foi encontrado horas depois, preso entre as pedras, com a cabeça esmagada. Foi um choque para todos e a família nunca se recuperou totalmente. Desde então, moradores e turistas relatam ver a figura de um menino agachado, como se ele estivesse procurando alguma coisa entre as pedras. Isso acontece por volta da meia-noite. Algumas pessoas afirmam que ao tentar falar com ele, o menino levanta devagar e revela um rosto que muda de acordo com quem o vê. Há relatos de que ele já apareceu com feições de um senhor idoso, mas com o corpo franzino de uma criança, como se o tempo tivesse passado apenas no seu rosto. Outros dizem que ao se aproximar, o rosto do menino está em estado de decomposição, com pedaços de pele caindo, e os olhos fundos e sem brilho. Um colega meu que é guia turístico jurou que viu essa aparição numa madrugada quando ele voltava de uma trilha noturna com um grupo estrangeiro. Ele disse que ficou tão abalado que precisou de dias para voltar ao trabalho. Hoje ele evita fazer roteiros que passam por aquela parte do parque depois do pôr do sol. A segunda história é sobre a sombra do enforcado. Existe uma árvore bem antiga na entrada da cidade, próxima ao entrocamento da BR-020 com a estrada que leva ao Parque Nacional. Dizem que um jovem, herdeiro de uma família tradicional da região, perdeu tudo que tinha por conta de aposta e vícios. Endividado e envergonhado, ele tirou a própria vida se enforcando nessa árvore. O curioso é que o corpo dele nunca foi encontrado. Só souberam que ele havia cometido esse ato porque ele deixou uma carta de despedida e a corda foi achada pendurada em um galho. O mistério em torno desse caso é que até hoje, durante o meio-dia, quando o sol está bem forte, é possível ver a sombra de um homem balançando na árvore, mesmo que não haja ninguém ali. Isso, inclusive, já aconteceu comigo. Eu vi essa sombra claramente projetada no chão enquanto eu esperava uma carona. Na hora, eu congelei. Eu olhei para cima e não havia nada, apenas os galhos secos balançando com o vento. Era como se a sombra ainda estivesse viva. Muita gente da cidade evita passar por lá nesse horário. Alguns dizem que quem vê a sombra 3 vezes seguidas acaba adoecendo ou enfrentando alguma tragédia. Eu não sei se isso é verdade, mas desde aquele dia eu nunca mais fiquei ali por muito tempo. O último caso que eu quero contar é o mais triste e ao mesmo tempo o mais arrepiante de todos. Ele aconteceu nos anos 40,
numa época em que ainda se realizavam festas tradicionais de 15 anos, mesmo no interior. A moça em questão se chamava Lourdes, filha de um fazendeiro influente da região. Ela era considerada uma das jovens mais bonitas da cidade e tinha muitos pretendentes. Dizem que a beleza dela causava inveja e obsessão. Então, na noite da festa de 15 anos, a Lourdes desapareceu. A última vez que ela foi vista, ela estava dançando com um rapaz desconhecido. As buscas duraram dias, até que encontraram o vestido branco dela, rasgado e sujo, próximo ao leito seco do rio Piauí, que corta parte da cidade. Com o tempo, as investigações revelaram que ela havia sido raptada, sofrido violência e sua vida foi brutalmente tirada. O corpo dela foi jogado nas águas do rio, que na época ainda tinha uma correnteza muito forte. O que mais me assusta nesse caso é que o espírito dela ainda é visto por aqui. Muita gente diz que já viu a imagem de uma moça andando às margens do rio antigo, sempre com o mesmo vestido branco, sujo e esfarrapado, como se estivesse vagando em busca de alguma coisa ou de alguém. Mas o caso mais marcante foi o de uma mulher que vinha dirigindo de Teresina com suas 2 filhas pequenas, passando pelo antigo trecho do rio, perto do que hoje é a entrada para o povoado Barreirinho. A filha mais velha, com uns 3 ou 4 anos na época, apontou para o banco de trás e disse: "Mamãe, tem uma princesa sentada com a bebê." A mulher não teve coragem de olhar pelo retrovisor, mas, já sabendo da história da Lourdes, ela falou em voz alta: "Eu não posso te ajudar. Procure outro caminho." Mesmo assim, algo a fez olhar pelo espelho. E o que ela viu foi a imagem de uma jovem com um olhar vazio, os cabelos longos molhados e um vestido esvoaçante como se fosse feito de sombra. A moça olhou nos olhos dela e, em segundos, desapareceu. Essa história correu na cidade e chegou até a rádio local na época. A mulher preferiu não se identificar, mas os detalhes que ela contou coincidem muito com os outros relatos. Sempre é a mesma moça, sempre o mesmo vestido e sempre o mesmo ponto do rio. Luciano, essas histórias fazem parte da identidade aqui da cidade. Não são apenas lendas para assustar, mas lembranças de tragédias reais que de alguma forma continuam vivas. Eu nunca pensei que um dia eu enviaria essas histórias para um canal como o seu, mas vendo o respeito que você trata os relatos dos inscritos, eu achei que essa era a hora certa. E para quem tiver coragem de visitar a cidade, eu deixo um aviso. Caminhe com respeito pelas trilhas. Não zombe dos antigos. E evite olhar para o banco de trás do carro quando você passar perto do rio. Obrigado a todos por ouvirem a minha história. E fiquem com Deus. As Mortas de Itapipoca. Boa noite, Luciano, e a todos os ouvintes desse canal fantástico. Eu me chamo Edivaldo, sou motorista de aplicativo e moro em Itapipoca, aqui no interior do Ceará. Como muita gente, eu sempre fui muito cético com essas histórias de assombração. Até porque eu cresci aqui mesmo na cidade, sempre ouvindo um monte de causos e lendas do povo que mora aqui. Cidade do interior tem muitas dessas histórias, e é cada uma mais cabeluda que a outra. Se a gente for levar a sério tudo que ouve, fica complicado. Mas tem uma experiência que eu vivi na juventude junto com um amigo que me persegue até hoje. E por mais que o tempo passe, eu não consigo esquecer os detalhes daquela noite. Eu vou contar de acordo com o que eu me lembro, e cabe a vocês acreditarem ou não no que eu digo. Na época eu tinha uns 20 e poucos anos,
e meu amigo Rafael, com quem eu andava direto, tinha a mesma idade. Nós éramos como irmãos. Curtíamos festas, músicas, andar de moto pelas redondezas, enfim, aquela vida sem grandes preocupações. E numa dessas, resolvemos ir a uma festa que estava acontecendo na localidade de Cacimbinha, um distrito pequeno aqui perto, conhecido pelas festas juninas animadas. Nós fomos a pé mesmo, era perto, e naquela época isso era muito comum. A festa terminou por volta das 2 da manhã, e nós resolvemos voltar andando para casa. A estrada era de terra, cheia de mato dos dois lados, e a lua iluminava tudo com uma claridade meio estranha. Eu me lembro que a noite estava abafada, sem vento, e o silêncio era tão forte que a gente escutava os próprios passos no chão. Foi então que, saindo da estrada principal da Cacimbinha, nós vimos duas moças caminhando mais à frente. Elas iam na mesma direção que a gente, e quando nos aproximamos, nos surpreendemos com a beleza delas. Elas eram diferentes. Elas tinham um jeito antigo de se vestir, como aquelas fotos antigas de formatura dos anos 70. Elas usavam vestidos longos, tinham os cabelos muito bem arrumados e uma postura serena, quase etérea. Claro que naquela empolgação dos jovens, nós puxamos papo. Nos apresentamos e elas disseram se chamar Alessandra e Josiane. Elas disseram que moravam na região e estavam voltando para casa também. A conversa fluía com facilidade e elas riam de tudo que a gente falava. As duas tinham um olhar profundo, mas ao mesmo tempo distante, como se estivessem em outro tempo. Mas com o passar do tempo eu comecei a notar uma coisa estranha. Era um cheiro forte, desagradável, como carne estragada ou lixo apodrecendo, que começou a invadir o ar. Eu comentei com o Rafael, mas ele achou que era por conta de uma obra que estavam fazendo ali perto. Acho que era algo relacionado ao esgoto. Mesmo assim, eu continuei intrigado. O cheiro ia e voltava, como se alguma coisa estivesse nos acompanhando, mas fora do nosso campo de visão. Nós seguimos o caminho. Em um dado momento, eu percebi que já estávamos perto do cemitério velho de São Vicente, um dos mais antigos da região. Ele fica afastado, meio escondido no meio do mato, e dizem que quase ninguém é enterrado lá hoje em dia, por causa da fama ruim que tem. Foi então que a Alessandra e a Josiane pararam de andar bem em frente ao portão do cemitério, sorriram e disseram que já estavam em casa. Elas apontaram para o portão e nos convidaram para entrar. Mas antes, elas pediram que a gente esperasse uns 15 minutos antes de entrar. Elas disseram que nos encontrariam lá dentro, perto de uma amendoeira que ficava no canto do muro, bem nos fundos. Aquilo me deu um calafrio imediato. O Rafael riu, achando que era alguma brincadeira de mau gosto, ou até um convite para uma coisa mais íntima. Mas eu travei. Elas caminharam até a entrada do cemitério e desapareceram entre as sombras dos túmulos. Foi só aí que eu percebi que tinha uma coisa muito errada. O portão do cemitério estava trancado com uma corrente grossa e um cadeado enferrujado e antigo. Eu vi com os meus próprios olhos. Não tinha como ninguém ter passado por ali. O Rafael também ficou confuso. Nós fomos até a grade e olhamos com mais atenção. A corrente estava firme. Como elas tinham entrado? Por onde? O silêncio em volta ficou pesado e o cheiro ruim voltou ainda mais forte. Foi aí que eu senti medo de verdade. Um medo que eu não consigo explicar. Uma presença estranha, como se a gente estivesse sendo observado de dentro do mato. Eu convenci o Rafael a não entrar e eu disse que aquilo não era normal e que a gente podia estar caindo numa armadilha ou até em coisa pior. Nós voltamos para casa em silêncio com a cabeça cheia de perguntas. Mas a história não terminou aí. No dia seguinte, cedo, ainda inquietos, nós decidimos voltar ao cemitério.
Dessa vez pulamos o muro lateral, onde ele é mais baixo e acessível. Seguimos o mesmo caminho que vimos as meninas tomarem. O mato estava alto e tudo era muito silencioso, como se o tempo ali passasse mais devagar. Depois de alguns minutos de caminhada entre os túmulos, nos deparamos com 2 sepulturas, lado a lado, com cruzes de madeira envelhecida e flores artificiais desbotadas. E lá estavam os nomes das 2 garotas e a data de falecimento impressa: 26 de abril de 1997. Nós congelamos. Nós não conseguíamos acreditar no que estávamos vendo. Era impossível ser coincidência. As 2 morreram jovens, com pouco mais de 20 anos. As mesmas idades aparentes das moças com quem conversamos. As mesmas feições e os mesmos nomes. Na hora o Rafael caiu sentado e ficou em choque. Eu tentei puxá-lo, mas ele não reagia. Aí ele começou a murmurar coisas sem sentido, como se estivesse em transe. Eu liguei para o irmão dele, que veio correndo nos buscar. O Rafael foi internado e nunca mais voltou a ser o mesmo. Hoje ele vive com a mãe, em casa, sem conseguir reconhecer as pessoas direito. É como se parte da mente dele tivesse ficado presa naquele cemitério. Já eu, até hoje eu carrego esse peso na minha alma. Às vezes eu sonho com elas. Às vezes, quando eu passo perto daquele cemitério, eu sinto aquele mesmo cheiro de podre, mesmo sem ninguém por perto. Eu já tentei conversar com os outros moradores mais antigos e eles me disseram que há muitos anos outras pessoas relataram coisas parecidas, com mulheres que apareciam no meio da estrada pedindo carona ou acompanhando homens até perto do cemitério. Nunca ninguém soube dizer exatamente como a Alessandra e a Josiane morreram. Uns dizem que foi acidente. Outros falam que elas tiraram a própria vida. Outros dizem que elas foram mortas. Mas o fato é que elas continuam lá, procurando companhia, tentando seduzir e atrair jovens para dentro daquele lugar amaldiçoado. Essa história ficou conhecida por aqui como as Mortas de Itapipoca. E quem vive aqui há mais tempo evita passar perto do cemitério depois da meia-noite. Eu mesmo nunca mais coloquei os pés lá. Enfim, eu espero que esse relato sirva de alerta para quem acha que tudo isso é brincadeira. A morte, às vezes, quer mais do que descanso. Às vezes, ela quer companhia. Tenham todos uma ótima noite. A voz do segundo andar. Olá, Luciano e todos os amigos do canal. Eu me chamo Luiz, mas todos me conhecem como Zago. Eu sou da cidade de Olinda, em Pernambuco, e eu trabalho como cozinheiro. Eu sempre amei essa profissão. Eu acho que ela tem algo mágico em transformar ingredientes em comidas que, além de confortarem o estômago, ainda são capazes de abraçar a alma. O que eu vou contar aconteceu há pouco mais de um ano, numa data que eu jamais vou esquecer. Era a véspera de dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eu estava trabalhando num restaurante tradicional chamado Solar dos Sabores, que ficava numa ladeira muito frequentada pelos turistas. O lugar é bem conhecido por preparar feijoadas e outros pratos típicos em datas comemorativas. Nesse dia, meu chefe me perguntou se eu podia ficar durante a madrugada para ajudar na preparação do feijão tropeiro que seria servido logo cedo, como parte do café da manhã especial do feriado. Eu aceitei, pois eu gosto de trabalhar em silêncio, e cozinhar de madrugada tem algo de contemplativo, ou pelo menos deveria ter. Eu subi para o segundo andar do restaurante com o meu colega de turno. Eu vou chamá-lo de Fábio, pois ele ainda trabalha lá e eu não quero expô-lo. Então,
No andar de cima ficam as cozinhas auxiliares, que são só usadas quando a produção é muito grande. Era um lugar espaçoso, mas mal iluminado, com janelas antigas e um ar de abandono. Eu e ele começamos a preparar os ingredientes. Carne seca, linguiça, couve, torresmo. Era muita coisa. O Fábio ficou no fogão e eu comecei a cortar os temperos em uma das bancadas. E foi aí que eu senti a primeira coisa estranha. Enquanto eu estava concentrado, cortando cebola, eu percebi de relance uma sombra passando atrás de mim. Eu não vi o rosto e nem a roupa. Só aquela silhueta escura cruzando o fundo da cozinha em silêncio. Na hora eu pensei, deve ser o sono, é isso. E nem comentei nada com o Fábio. Uns minutos depois, nós dois ouvimos um barulho forte na escada, como se alguém subisse correndo, pisando pesado nos degraus de madeira. Eu fui até lá achando que algum funcionário tinha chegado mais cedo, mas não havia ninguém. Eu olhei para o Fábio e ele estava pálido, segurando uma colher no ar, congelado. Eu disse que deveria ter sido alguma coisa que caiu, só para tentar descontrair. Mas por dentro eu já sabia que tinha alguma coisa errada naquele lugar. E então veio o pior. Era por volta das 4 da manhã quando ouvimos uma voz. Uma voz masculina rouca e cansada. Ela veio de um canto escuro da cozinha, perto da porta de serviço, onde ficava uma antiga despensa que ninguém usa mais. A voz disse com clareza: "O que vocês estão fazendo aqui? Vão embora." Aquelas palavras gelaram o meu sangue. Eu virei devagar na direção de onde veio o som. Eu vi uma parte de um rosto, como se alguém estivesse escondido atrás da porta e só mostrasse uma parte da face. O olho, o contorno da bochecha e parte da boca. O olhar era vazio. Na mesma hora eu gritei: "Fábio, larga tudo aí e vamos embora." Nós saímos correndo apavorados e só tivemos tempo de desligar o fogão. Descemos as escadas quase rolando e fomos direto para a rua. Fomos embora sem olhar para trás. No dia seguinte voltamos ao restaurante já pela tarde. Os donos estavam bravos, perguntando por que a cozinha tinha ficado daquele jeito, com tudo fora do lugar. O Fábio tentou inventar uma desculpa, mas eu fui direto. A gente viu uma pessoa, ou melhor, alguma coisa que com certeza não era desse mundo. Aí o dono, um senhor de uns 60 anos, me chamou num canto e me contou uma coisa que me deixou arrepiado da cabeça aos pés. Ele disse que anos atrás, 2 funcionários do restaurante morreram lá dentro. Um teve um infarto fulminante durante o expediente e caiu no meio da cozinha. O outro foi um garçom jovem que escorregou na escada e bateu a cabeça, ficando em coma até falecer 2 dias depois. Tudo isso aconteceu ali, naquele mesmo segundo andar. Ele falou isso num tom sério, como quem já carregava aquele fardo havia muito tempo. Eu interrompi a conversa e não quis mais saber. Saber de mais detalhes só ia me deixar ainda mais apavorado. Na minha cabeça, tudo fazia sentido agora. O barulho na escada, a sombra, a voz, o meio-rosto saindo da escuridão. Nós não estávamos sozinhos naquela madrugada. Depois disso, eu pedi demissão e fui trabalhar em outro lugar. Eu nunca mais voltei lá. O Fábio também mudou de turno e me contou que até hoje ele se recusa a subir para o segundo andar. Hoje em dia, quando eu estou sozinho numa cozinha, eu sempre deixo uma luz acesa e eu fico atento ao silêncio. Porque se ele for cortado por passos ou por uma voz, pode ser que eu não tenha novamente a mesma sorte que eu tive daquela vez. Essa foi a minha história. Obrigado por me ouvirem e um grande abraço a todos aí do canal. Ele brincava comigo, mas não era o meu filho.
Olá, meu amigo Luciano e todos os que acompanham esse estranho e fascinante canal. Eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Raquel, eu sou de Campina Grande, na Paraíba, e hoje eu quero compartilhar com vocês um relato que até hoje me deixa com calafrios. Uma coisa que eu vivi dentro da minha própria casa, o lugar onde, teoricamente, eu deveria me sentir mais segura. Tudo começou numa noite qualquer, sem nada diferente. Eu estava brincando com meu filho como fazíamos sempre. Gostávamos de brincar de esconde-esconde, principalmente no andar de cima da casa, onde ficam os quartos. São 4 ao todo, e naquela noite nós decidimos brincar lá mesmo. Eu comecei a contar e ele saiu correndo para se esconder. Quando eu terminei a contagem, eu comecei a procurá-lo. A primeira porta que eu abri dava para um dos quartos escuros e a única luz que entrava era a do corredor. Mesmo com a penumbra, eu entrei. Eu vasculhei cada canto e foi então que eu ouvi passos apressados correndo pelo corredor. Quando eu olhei para a porta, ali estava o meu filho. Ou pelo menos, eu achei que fosse ele. O meu filho me observava do batente da porta, rindo, meio escondido. Mas, meus amigos, tinha alguma coisa errada. Os olhos dele brilhavam de uma forma esquisita, como se refletissem a luz de um jeito antinatural. Mesmo assim, eu tentei levar numa boa, e eu disse com naturalidade que eu já estava indo, e me virei para ir atrás dele. Foi nesse momento que eu senti 2 pequenas mãos me tocando por trás, seguidas de uma risada abafada. Eu me virei assustada e ali estava o meu verdadeiro filho, saindo do armário embutido do quarto, rindo. Eu fiquei paralisada. Se o meu filho estava escondido o tempo todo dentro do armário, quem ou o que era aquele que sorriu para mim no corredor? Eu poderia tentar me convencer de que era o cansaço, confusão, um jogo de luz, mas infelizmente essa não foi a única vez que isso aconteceu. Alguns meses depois, eu estava no auge da produção da minha monografia da faculdade. Eu dormia entre 2 e 4 horas por noite, completamente esgotada. Era uma tarde tranquila. Minha mãe cuidava do meu filho lá embaixo e eu resolvi me deitar um pouco. De repente, eu fui despertada pela voz do meu filho pedindo para eu me levantar. Eu abri os olhos devagar e lá estava ele ao lado da cama. Eu respondi ainda sonolenta que eu já estava indo, mas ele se jogou em cima de mim me sacudindo e repetindo insistentemente que eu tinha que fazer a minha tese. A forma como ele dizia aquilo era estranha. As palavras pareciam vir rápidas demais, como se ele estivesse repetindo alguma coisa decorada. A voz era a mesma, mas o tom era vazio. Então do nada ele me soltou e saiu correndo porta fora. Eu me levantei irritada, pronta para dar uma bronca nele. Aí eu saí do meu quarto e fui direto para o quarto dele, mas não havia ninguém lá. Eu desci as escadas rapidamente e lá estava ele sentado no sofá ao lado da minha mãe, assistindo TV, calmo e tranquilo. Eu perguntei à minha mãe se ele tinha subido agora há pouco. Eu disse que ele me acordou e saiu correndo. Aí a minha mãe me olhou surpresa e disse que ele estava lá com ela o tempo todo. Na mesma hora eu senti o mesmo arrepio da outra noite. E foi só aí que eu percebi o detalhe mais importante. O menino que me acordou, aquele que me sacudiu e saiu correndo, também tinha os olhos brilhando daquele mesmo jeito esquisito. A partir desse dia eu comecei a prestar mais atenção e eu descobri que isso não acontecia apenas comigo. Outras pessoas que frequentavam a minha casa já disseram ter visto um menino parecido com o meu filho passando pelos cômodos, mas quando elas iam verificar, o meu filho estava em outro lugar, fazendo outra coisa completamente diferente. Minha mãe jura que já viu meu irmão no corredor quando ele estava no quintal. Um primo contou que me viu parada na porta da sala, imóvel, quando eu estava trancada no banheiro. E sempre que alguém vê esse tipo de duplicata,
Há um detalhe em comum. Os olhos parecem refletir luz, onde não deveria haver reflexo algum. Eu não sei o que é isso. Eu não sei se são ecos, aparições, entidades que imitam, ou alguma coisa que nem tem nome. Eu só sei que não é o meu filho, não sou eu, e também não é ninguém que pertença a esse mundo. Até hoje essas presenças continuam aqui. E às vezes, quando eu estou sozinha e ouço passos no andar de cima, eu espero. Espero até ter certeza de que quem vai aparecer é mesmo de carne e osso. Muito obrigado a todos que ouviram a minha história até o final. E que Deus abençoe a todos nós, sempre. Eu fiquei com os sintomas do defunto. Saudações, meus amigos. Luciano, meu nome é Elisete. Eu tenho 34 anos e sou da cidade de Mendes, interior do estado do Rio de Janeiro. Eu quero compartilhar hoje com vocês, seus inscritos, uma história que poucas pessoas acreditam quando eu conto. Mas eu juro a você que é a mais pura verdade. Eu nunca fui de frequentar velórios ou enterros. Desde criança, esses lugares me causavam uma sensação de sufocamento. Eu não sei explicar bem, mas é como se o ar ao meu redor ficasse pesado e eu simplesmente não conseguisse respirar. O meu coração acelera e eu sinto um calor estranho tomar conta do meu corpo. Meus olhos ficam lacrimejando e minhas mãos ficam suadas. É uma coisa realmente horrível. Eu sempre evitei esse tipo de ambiente. Na juventude eu nem sabia explicar bem o motivo. Eu só dizia que me fazia mal e simplesmente não ia. Com o tempo, eu percebi que havia alguma coisa estranha ali que me fazia mal. Eu descobri que eu tinha uma sensibilidade estranha que me fazia sentir coisas que os outros não pareciam notar. Só muito depois, já adulta, é que eu fui entender que isso tudo tinha a ver com uma mediunidade que estava começando a aflorar e que eu não tinha a menor ideia de que eu a possuía. Na época dos acontecimentos que eu vou contar, essa sensibilidade ainda era uma coisa que eu não sabia bem como controlar. Eu nem sabia o que fazer com isso. Só sabia que, quando alguma coisa estava errada, meu corpo e minha mente reagiam de uma forma que assustava até a minha família. Mas isso eu falo em outro relato, pois esse é um tema muito extenso e complexo. O caso é que na época eu morava com a minha família em uma cidade no interior de Goiás. Era um bairro tranquilo, com vizinhos que se conheciam e se ajudavam como podiam. Foi ali que eu conheci uma mulher batalhadora que com o tempo se tornou minha amiga. Ela morava na casa da frente e tinha 3 filhos pequenos. O marido dela, embora provedor, tinha muitos problemas com a bebida. Ele trabalhava como carteiro, cumpria suas obrigações, não deixava faltar nada, mas era uma presença que impunha medo dentro da própria casa. Quando estava sóbrio, ele era silencioso e reservado. Porém era um homem muito divertido e agradável, sempre simpático e sorridente. Mas bastava umas doses a mais e ele se tornava um homem ríspido, impaciente e verbalmente agressivo, principalmente com a esposa. Eu nunca o vi levantar a mão para ela, mas eu presenciei ele dizendo coisas a ela que doíam até em quem estava por perto e acabava ouvindo. Era por isso que minha amiga preferia ficar na minha casa. Ali ela podia conversar livremente, brincar com os filhos e sorrir sem medo. Com o tempo nós criamos um laço muito forte. Ela me ajudou muito quando eu precisei, inclusive ficando com o meu 3º filho por quase uma semana, quando eu fui dar à luz ao quarto. Nossa amizade era de confiança mútua. Depois de alguns anos eu me mudei para outro bairro, mas nós sempre mantínhamos contato por telefone.
Ela me ligava de vez em quando para conversar, desabafar e contar as dificuldades. Até que um dia, com a voz embargada, ela me contou que o marido estava gravemente doente. Ele estava com uma cirrose hepática avançada, agravada por problemas pulmonares. Ela me disse que ele estava internado e que o quadro dele não era nada bom. As semanas passaram e a saúde dele só piorava. Ela enfrentava tudo sozinha, sem nenhum apoio da família e sem nem a presença da mãe, que morava em outro estado. Até que um dia o inevitável aconteceu. Ele acabou falecendo após várias semanas de sofrimento. Luciana, eu me lembro que ela me ligou logo depois pedindo ajuda. A voz dela estava diferente, parecia a de uma criança perdida. Ela me disse que não tinha ninguém para acompanhá-la no velório e no enterro. E mesmo com o meu histórico de aversão a essas situações, eu sabia que eu não podia recusar. Ela esteve ao meu lado quando eu precisei, e agora era a minha vez de retribuir. Eu então fui até a funerária ao final da tarde. O corpo já estava no caixão, numa sala pequena e silenciosa, com algumas cadeiras espalhadas e poucos conhecidos ao redor. Assim que eu entrei, eu comecei a sentir um peso no peito, uma aflição que eu nem sei como descrever. Era como se eu tivesse atravessado um portal invisível, onde o tempo corria mais devagar e até a minha própria respiração ficava cada vez mais difícil. Eu tentei ignorar, manter o foco na minha amiga que estava emocionalmente abalada e precisava muito de mim ali com ela naquele momento. Mas o meu mal-estar aumentava cada vez mais. Quando eu me aproximei do caixão pela primeira vez, eu fui tomada por uma sensação indescritível. Um arrepio que veio da base da minha nuca até os meus calcanhares, seguido por um aperto no peito que me fez recuar discretamente. Eu senti minhas pernas bambearem, o meu estômago ficou se revirando e me deu uma vontade muito grande de sair correndo dali. Mas eu acabei ficando. Eu fiquei até o fim da cerimônia. Acompanhei o cortejo até o cemitério, vi o corpo ser sepultado e voltei para casa com uma exaustão profunda, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim. Então, nos dias seguintes, aquela sensação de cansaço deu lugar a uma sensação muito mais preocupante. Eu comecei a ter dificuldade para respirar. O ar parecia não entrar completamente nos meus pulmões. Eu tentei me distrair, ocupar a mente, mas o sintoma persistia. Em poucos dias, eu já não conseguia realizar as tarefas mais simples dentro de casa. Eu sentia o meu corpo pesar, a cabeça rodar e uma tristeza imensa começou a se instalar dentro de mim. Meus filhos perceberam. Eu já mal comia, não falava muito e só conseguia dormir empilhando os travesseiros, praticamente sentada. Quando eu me deitava, a falta de ar ficava insuportável. Eu lembro que uma noite eu acordei ofegante com a sensação de estar me afogando. O quarto estava escuro e eu juro que por alguns segundos eu senti a presença de alguém parado perto da minha cama. Eu não vi nada, mas eu senti. Era como se uma sombra imóvel ficasse o tempo todo me observando. Foi nesse estado que eu atendi uma ligação da minha amiga, alguns dias depois do enterro. Ela queria conversar, desabafar mais uma vez, e ela começou a contar sobre os últimos momentos do marido no hospital. Como ele gemia de dor, como ele não conseguia respirar, e que ele só dormia com a cabeça da cama do hospital erguida, quase sentado, porque se ele deitasse, ele se sufocava. Meus amigos, aquilo me atingiu como uma facada. Eu estava sentindo exatamente a mesma coisa. Era como se eu estivesse revivendo o sofrimento dele dentro do meu próprio corpo. Quando ela desligou o telefone, eu desabei. Eu comecei a chorar e eu chamei meu filho mais velho, que na época tinha 14 anos. Eu contei tudo para ele sem conseguir esconder o meu desespero.
Ele tentou me acalmar. Disse que eu devia estar abalada por causa da experiência de ter entrado em um cemitério. Mas eu sabia que não era só isso. Eu sentia tudo isso no meu corpo, no meu peito e nos ossos. Era tudo real. No mesmo dia, eu pedi para uma vizinha me levar ao Alvorada Cristã, um centro espírita kardecista que existe aqui na minha cidade. Eu já tinha ouvido falar de lá, mas eu nunca tinha entrado. Quando eu contei tudo o que estava acontecendo, eu fui acolhida com respeito e cuidado. Uma senhora me ouviu com atenção, fez perguntas específicas sobre o velório, sobre os sintomas e sobre a minha sensibilidade espiritual. Então ela foi direta e me explicou que os espíritos que desencarnam em sofrimento às vezes se conectam a pessoas sensíveis, principalmente aquelas que estiveram emocionalmente ligadas a ele de alguma forma, ou que, como eu, participaram dos momentos finais do seu desencarne. Segundo ela, o espírito do falecido havia se ligado a mim, não por maldade, mas por confusão, por dor, por desorientação. E sem querer, eu estava absorvendo o peso do que ele sentiu antes de morrer. Eu fiz um atendimento espiritual com eles. Eu recebi um passe, participei de uma prece coletiva e fui orientada a manter orações diárias em casa, evitar falar sobre o assunto por alguns dias e, principalmente, cuidar da minha energia. Eu saí de lá leve, como se alguém tivesse me tirado um casaco molhado que eu não conseguia mais tirar sozinha. Eu dormi a noite inteira deitada, respirando normalmente. Pela primeira vez em quase 2 semanas, eu tive paz. Meus amigos, desde esse dia, eu nunca mais fui a um velório. Eu me respeito, respeito minha sensibilidade e eu cuido da minha espiritualidade com mais atenção. Eu sei que o que aconteceu comigo não foi imaginação. Há forças e presenças que nem todos veem, mas que existem. E se nós não cuidarmos, podemos ser atingidos por elas sem perceber. A morte leva o corpo, mas muitas vezes o sofrimento continua. E se a gente não estiver preparado, esse sofrimento pode encontrar abrigo em quem menos se espera. Essa foi a minha história, Luciano. Eu agradeço a você por lê-la e a todos os ouvintes pela atenção. Que Deus abençoe a todos nós. Mandinga do mal se combate no tapa. Oi, Luciano. Eu me chamo Priscila e moro em Aracaju, Sergipe. Eu trabalho aplicando unhas de acrigel num pequeno salão no centro da cidade e acompanho seu canal sempre que eu posso. Eu resolvi te mandar esse relato porque foi uma das poucas vezes na minha vida em que eu me senti verdadeiramente em perigo. E tudo começou de uma forma aparentemente banal. Eu trabalho nesse salão há quase 2 anos e foi lá que eu conheci a Angélica. Quando ela chegou, eu confesso que eu não fui muito com a cara dela. Ela era rápida no que fazia, disso ninguém podia reclamar, mas ela fazia tudo de um jeito apressado demais, quase displicente. Ela dizia que tinha aprendido tudo sozinha vendo vídeos na internet. O problema é que essa pressa toda muitas vezes estragava os trabalhos. Várias clientes saíam com as cutículas machucadas ou com as unhas mal aplicadas e eu acabava cobrindo os erros dela para evitar confusão com a dona do salão, que era muito rigorosa com as reclamações das clientes. Mesmo assim, ela nunca me agradeceu. Pelo contrário, ela ria das clientes quando reclamavam e dizia que era culpa delas por ficarem mexendo as mãos. Eu tentava relevar, mas um dia ela pegou os meus materiais que me custaram uma fortuna e os deixou cheios de acrílico seco. Quando eu pedi que ela os lavasse, pois afinal elas tinham usado e sem a minha permissão, ela simplesmente revirou os olhos como se eu estivesse exagerando.
Para mim, isso foi a gota d'água. Aí eu explodi. Eu disse que ela era muito abusada e irresponsável. E eu disse que eu ainda não sabia como ela ainda não tinha sido demitida. Foi então que ela me olhou fixamente e disse uma coisa que na hora eu achei que era só da boca para fora. Ela me disse: "Você não sabe com quem está mexendo, garota." Eu não liguei. No nosso ambiente de trabalho, todo mundo acaba se estranhando uma hora ou outra. Mas naquela noite ela foi mais longe. Antes de sair, enquanto eu varria o chão do salão, ela passou por mim e disse com uma calma assustadora: "Eu vou te jogar uma mandinga daquelas brabas para ver se você fica esperta." Eu ri, pois eu nunca acreditei nessas coisas. Então eu respondi algo como: "Nem isso você deve saber fazer direito, sua mocréia." Ela apenas sorriu e saiu. 2 dias depois, ao chegar em casa, eu encontrei minha mãe sentada aos pés da escada com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela estava visivelmente abalada. Ela contou que, enquanto dobrava roupas no meu quarto, ela ouviu a voz da minha avó, falecida há mais de 5 anos, a chamando do lado de fora da porta e pedindo para entrar. Luciano, minha mãe ficou paralisada. Ela pensou que fosse imaginação dela, ou saudade, sei lá. Mas ela me contou que ouviu de novo a mesma voz, agora mais próxima, como se estivesse colada na madeira. "Filha, me deixe entrar." Aterrorizada, ela saiu correndo e se ajoelhou na sala e começou a orar. Eu tentei tranquilizá-la, dizendo que talvez tivesse sido a televisão dos vizinhos ou alguma coisa do tipo. Mas nós duas sabíamos que não era bem isso. Minha mãe sempre foi pé no chão. Ela não se deixa levar por essas coisas facilmente. E depois disso, tudo começou a ficar muito estranho. Toda manhã, nós encontrávamos penas negras espalhadas pela casa. No corredor, na cozinha, no meu quarto. Nós nunca tivemos pássaros e as janelas estavam sempre fechadas por causa do calor. Eu comecei a desconfiar, mas eu ainda tentava achar uma explicação racional. Um domingo, enquanto eu organizava os meus cosméticos, eu senti um cheiro horrível, tipo de carne podre. Eu revirei a cozinha, a lixeira, os ralos e nada. Aquele fedor vinha de dentro do meu quarto. Seguindo o cheiro, eu abri um velho gaveteiro no fundo do armário onde eu guardava alguns documentos antigos. Ali, eu encontrei um pássaro preto, morto, já em decomposição. Eu gritei e a minha mãe veio correndo. Ela olhou e só conseguiu dizer: "Isso não é normal. Alguém colocou isso aqui para fazer mal para a gente." Na hora eu me lembrei da Angélica, mas eu não disse nada. Eu achei ridículo ligar uma coisa à outra. Quer dizer, como ela poderia ter entrado na minha casa? Por mais que tudo indicasse outra coisa, minha razão ainda tentava lutar. Alguns dias depois, por volta das 2:30 da manhã, eu fui acordada por uma notificação no celular. Era uma mensagem da minha mãe que dizia: "Filha, não saia do quarto. É a sua avó." Eu fiquei paralisada e eu senti um arrepio e um grande frio na barriga. "Luciano, que avó? A mesma que já estava mais do que morta?" Ainda meio sonolenta, eu respondi apenas ok, já que eu não pretendia sair mesmo. Então eu mal enviei a mensagem e ouvi o som de passos se aproximando da minha porta. Eram passos que estavam se arrastando levemente. Eu sabia que não era o meu pai, pois ele sempre usava chinelos e ele estava dormindo com a minha mãe. O caso é que os passos pararam bem diante da minha porta, mas não havia nenhuma sombra visível por baixo dela. Eu fiquei quietinha, com medo até de respirar. Eu voltei ao trabalho no dia seguinte ainda tensa. Assim que eu vi a vaca da Angélica, uma raiva me tomou de um jeito que eu nunca imaginei sentir. Eu não pensei muito e caminhei até ela, a segurei pelo braço
e sentei a mão na cara dela com tanta força que ela caiu sobre a mesa, derrubando tudo no chão. Eu disse, aos gritos, que se ela não parasse com aquela bruxaria, ela ia se arrepender amargamente. Ela não reagiu e não disse nada. Apenas cobriu o rosto chorando, completamente surpresa. No entanto, para mim, aquilo soou como uma confissão de culpa. Luciano, o salão inteiro ficou em silêncio. A dona chegou, nos separou e nos levou para a sala dos fundos. Ela disse que se não nos entendêssemos, as duas seriam demitidas. Ela mandou que nós pedíssemos desculpas uma à outra e nos mandou voltar ao trabalho. A Angélica, com um corte no lábio, disse que estava tudo bem e que não ia acontecer mais nada. Eu aceitei o pedido de desculpas porque eu precisava do emprego, mas eu deixei bem claro, com um olhar, que eu não estava brincando. Se mais alguma coisa acontecesse na minha casa, eu não ia deixar barato. Então, curiosamente, as semanas seguintes foram bem calmas. Nada de penas, de cheiros, nem vozes e nem passos. Eu comecei a pensar que tudo não passava de uma série de coincidências terríveis, até que numa quinta-feira, enquanto eu limava as unhas de uma cliente, uma colega do salão puxou conversa. Ela perguntou se eu já estava melhor. Eu respondi com um resumo do que tinha acontecido. Então ela olhou para os lados, baixou a voz e me contou que a Angélica havia contado uma coisa a ela. Ela disse que antes daquela briga, ela pediu a uma conhecida que trabalhava com magia para fazer um trabalho contra mim. Ela queria que eu sentisse medo e que eu perdesse o meu emprego. Segundo ela, a Angélica se sentia humilhada quando eu a corrigia na frente da patroa. Mas depois do tapa, ela se assustou e pediu que desfizessem o trabalho e que ela havia dito que não ia mais mexer comigo. Ela estava com medo do que pudesse acontecer com ela e que ela inclusive disse: vai que isso tudo se volta contra mim. Eu não sei se foi isso mesmo que aconteceu. Eu só sei que depois daquela confusão tudo voltou ao normal. Por via das dúvidas, ainda hoje, sempre que eu fecho o salão e volto para casa, eu faço uma oração pedindo proteção. Eu não quero mais correr o risco de passar por aquilo tudo outra vez. Luciano, muito obrigada por ter lido meu relato. Eu continuo acompanhando o canal sempre que eu posso. Eu deixo aqui um grande abraço para você e todos os ouvintes e inscritos. Que Deus abençoe a todos nós. As sequelas de um trabalho de magia. Boa noite, Luciano e inscritos. Tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar com vocês uma história estranha que aconteceu com uma amiga minha. E olha que eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Eu sempre achei que tudo se resolvia com remédio, terapia ou no máximo uma boa conversa. Eu nunca associei problema nenhum à energia negativa ou alguma maldição. Por isso mesmo, quando a Luana, minha melhor amiga, disse que estava começando a se interessar por ocultismo, eu achei que era só mais uma das fases dela. Ela já tinha colecionado plantas carnívoras, aprendido a fazer pão artesanal, feito cursos de cerâmica, enfim, ela mergulhava de cabeça nas coisas e depois largava tudo. Eu pensei que isso ia ser igual. A princípio foi até leve. Ela comprou um baralho de tarô, alguns livros com capas estranhas, incensos e muitos cristais. Ela postava nas redes aquelas frases motivacionais tipo: o universo vai te devolver o que você deseja. E eu, como amiga, curtia e comentava, mesmo sem levar a sério. Só que aí a coisa começou a mudar de tom. Foi nessa época que ela conheceu a Maíra, a dona de um salão de beleza aqui do bairro. A Maíra atendia de terça a sábado cortando cabelo e fazendo sobrancelha.
Mas nos fins de semana ela oferecia trabalhos espirituais. Ela lia cartas, fazia amarrações e dizia que sabia afastar energias ruins. Para Luana aquilo foi tipo um sinal. Ela achou que o universo tinha colocado uma mestra no caminho dela. Em menos de um mês, ela virou uma cliente mais que fiel. Ela ia pintar o cabelo e ficava lá horas conversando com a Maíra sobre rituais, fases da lua, portais energéticos. Até que a Maíra convidou a Luana para conhecer a casa dela, onde ela tinha um templo montado em um dos quartos. Ela foi e se apaixonou por aquilo. Ela dizia que se sentia viva, conectada. Ela anotava praticamente tudo o que a Maíra dizia. Ela parecia uma aluna muito dedicada. E até aí tudo bem. Eu não entendia muito, mas eu via que ela estava feliz. Só que aí começou a dar ruim. A Maíra morava com o companheiro, o Edgar, um homem alto com a voz grossa e que trabalhava como pedreiro. No dia que a Luana foi na casa deles, ela e o Edgar trocaram uns olhares. Olhares um pouco mais demorados. Ele foi educado, ofereceu café, perguntou das leituras dela e ficou puxando papo. E a Maíra, inocente, nem percebeu o perigo. Mas uns dias depois, o tal do Edgar começou a chamar a Luana nas redes sociais. As conversas eram sobre filmes, músicas, viagens, coisas inofensivas. Mas eu senti o tom. E ela mesma me contava tudo. Não demorou muito para ele começar a se queixar da Maíra. Ele dizia que ela estava sempre ocupada, distante, e que ele sentia falta de alguém para conversar. Aquela conversa fiada que toda mulher conhece. A Luana, claro, ficou lisonjeada. E um dia, quando a Maíra saiu para atender um cliente fora, o Edgar chamou a Luana para ir na casa deles. Eles tomaram cerveja, colocaram uma playlist de forró para tocar e, bom, vocês já podem imaginar o que aconteceu depois. Eles terminaram no quarto da Maíra, no quarto da bruxa. Depois disso, eles começaram a se ver escondidos. Sempre que o salão fechava mais cedo, ou quando a Maíra viajava para feiras de esoterismo, a Luana corria para lá. Ela vivia dividida entre o frio na barriga e o peso na consciência. Ela dizia que achava que a Maíra nunca ia descobrir, porque nas palavras dela, uma bruxa de verdade sentiria alguma coisa se estivesse sendo traída. Eu nunca soube o que responder. Eu só dizia para ela tomar cuidado. E até que um dia, aquela bomba explodiu. Meus amigos, a Maíra achou umas mensagens no celular do Edgar. E aí o inferno começou. Segundo o próprio Edgar, a discussão foi curta, mas violenta. A Maíra quebrou coisas em casa e gritava que ia se vingar deles. No dia seguinte, ela mandou um áudio para a Luana, mandando ela nunca mais aparecer no salão. E foi aí que tudo começou a piorar de verdade. Primeiro foram coisinhas bobas. A Luana perdia as chaves dentro da própria bolsa. Ouvia uns barulhinhos atrás da parede. Sonhava que estava falando sozinha. Uma noite ela achou que tinha alguém andando descalço no corredor da casa. Ela acendeu as luzes e nada. Mas isso tudo era só o começo. A água do chuveiro do nada começava a sair gelada, mesmo com o aquecedor funcionando. As plantinhas da varanda que ela cuidava direitinho amanheciam murchas. E a gatinha dela, sempre calma, começou a ficar muito agressiva. Ela rosnava, arranhava as portas e encarava os cantos vazios da casa como se tivesse alguma coisa ali. A Luana ainda ria tentando disfarçar o medo. Mas eu via que ela estava ficando esgotada. E aí um dia, uma coisa bizarra aconteceu. Luciano, ela sempre teve os dentes lindos, perfeitos mesmo. Só que naquela manhã, quando ela escovou os dentes,
ela notou algumas gotas de sangue caindo na pia. Ela achou que tinha forçado a escova, mas ao olhar no espelho, ela percebeu que um dos dentes inferiores, o canino, estava levemente mole. 2 dias depois, enquanto ela comia uma fatia de pão, o dente caiu. Caiu mesmo. Ela cuspiu no guardanapo, olhou aquilo e ficou em choque. Ela correu para o dentista, fez raio-x e outros exames, e tudo estava normal. Os dentes dela estavam ótimos. O dentista disse que às vezes esse tipo de coisa acontece, mas ela não acreditou. Naquela noite, ela me contou que sonhou com uma mulher que se parecia muito com a Maíra. No sonho, a mulher enfiava agulhas nas gengivas dela. Ela acordou encharcada de suor com a sensação de estar sendo sufocada. E o quarto cheirava a alguma coisa, como erva queimada. Ela procurou o que era e não achou nada. Uma semana depois, caiu outro dente. Dessa vez no meio de uma ligação. Ele simplesmente caiu da boca dela. Nesse dia, eu fui com ela ao dentista e ele pediu alguns exames de sangue. Tudo normal de novo. Ela começou a usar máscara dentro de casa, com vergonha. Ela dizia que à noite ouvia um som, como um sussurro ou um vento. Mas todas as janelas estavam fechadas. O terceiro dente caiu enquanto ela bebia água, sem dor e sem nenhuma explicação. Foi aí que ela aceitou a ideia de que aquilo não era normal. Aquilo era obra de bruxaria, e era uma bruxaria muito forte. Naquela noite ela foi até o prédio do Edgar. Ela esperou ele sair e devolveu um relógio dele que tinha ficado no apartamento dela, só como desculpa. E ela disse que entre eles tudo tinha acabado. Ela pediu para ele nunca mais ligar, para sumir da vida dela e enfrentar a ira da própria mulher, sozinho. Na volta, a Luana jogou fora tudo o que ainda tinha do Edgar. Fotos, lembrancinhas, uma pulseira de couro. Ela pegou uma panela velha e botou fogo nos papéis no quintal. Depois ela limpou cada cômodo borrifando água, sal e vinagre. Ela disse que nunca mais viu a Maíra. Ela ficou sabendo por conhecidos que o salão continuava funcionando normalmente. Do Edgar, ela nunca mais ouviu falar. Mais um dente ainda caiu, mas depois disso parou. Mas os que ela perdeu não voltaram. Ela teve que colocar uma prótese e até hoje ela diz com todas as letras: aquilo foi feitiçaria e das bravas. Luciano, aqui eu termino meu relato. Eu deixo uma pergunta para você e os seus ouvintes. Vocês acreditam que um trabalho de bruxaria realmente pode fazer isso com uma pessoa? Tenham todos uma excelente e abençoada noite. A bruxa do patrão. Boa noite, Luciano. Eu sei que você não posta muitas histórias com esse tema, mas mesmo assim eu resolvi te enviar esse relato, que eu juro, é absolutamente real. Não aconteceu comigo, mas eu presenciei tudo. Eu queria pedir para você não citar o meu nome, por favor. É por uma questão pessoal. Então, isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda era menor de idade. Eu tinha acabado de fazer 16 anos quando a minha mãe conseguiu para mim um bico numa marcenaria aqui na cidade onde nós moramos. A gente estava precisando muito de dinheiro e esse vizinho dela conhecia o dono do lugar. Era um serviço puxado, mas o pouco que eu ganhava ajudava lá em casa. A marcenaria tinha 4 caras na linha de produção e um encarregado chamado Daniel. Ele já trabalhava lá fazia mais de 20 anos e dizia que o negócio tinha mudado de dono umas 3 vezes. Mas o atual, o tal de Seu Ramiro,
era o primeiro que realmente tinha muito dinheiro. O patrão quase nunca aparecia. Ele gostava de dar as ordens por telefone. Só no meu segundo ano por lá foi que eu vi um homem pela primeira vez. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele chegou em uma caminhonete preta, dessas bem caras. Mas quem chamou mesmo a atenção foi quem desceu do carro. Era uma moça que, sinceramente, não chamava atenção nenhuma. Ela usava roupas simples, tinha um jeito meio apagado. Eu até perguntei ao Daniel quem era aquela mulher, e ele seco respondeu que era a namorada do patrão. Eu achei estranho, de verdade, porque o seu Ramiro era desses caras cheios da grana, bem aparentado, e dava para ver que ele podia estar com qualquer mulher. Mas ele estava ali com ela. Eu falei uma besteira, tipo, ele podia estar com uma mulher bem mais bonita que essa aí. E logo o Daniel me deu um tapa na cabeça e me disse: "Cala a boca, rapaz, ela é minha sobrinha. E cuidado com o que você fala, porque essa menina mexe com umas coisas que é melhor você nem querer saber." Eu fiquei na minha, mas claro que a curiosidade bateu. Na hora do almoço, ele acabou me contando mais. A moça se chamava Larissa, que não é o nome verdadeiro dela, mas vamos chamá-las assim. E ela começou a trabalhar lá bem novinha, com uns 17 anos. O pai dela era irmão do Daniel e pediu para ele arrumar um serviço para ela não ficar à toa em casa. No começo, ela só fazia faxina, preparava café e às vezes até ajudava a lixar algumas peças simples. Só que, segundo Daniel, desde pequena ela era fissurada nessas coisas de bruxaria. A avó dela, que já tinha morrido, ensinava uns rituais, umas orações estranhas, umas coisas com ervas, e a menina, mesmo depois que a avó morreu, seguiu com aquilo escondida. Aí veio o seu Ramiro. Ele era sempre muito sério e mal olhava para a Larissa. Mas do nada, um ano depois, ele parecia que não conseguia mais ficar longe dela. Ele passava lá só para vê-la, a levava para tomar café e depois começou a viajar com ela para resolver problemas com os fornecedores. Mas todos sabiam que era outra coisa. O Daniel começou a desconfiar de verdade quando um dia ele viu no armário dela um pratinho com sal grosso, um fio de cabelo e um copinho com cachaça pela metade. Ele disse que não teve coragem de mexer naquela coisa. Pouco depois, ela parou de ir trabalhar. O seu Ramiro abriu um salão de beleza para ela. Depois, uma lojinha de roupas. Não demorou muito e eles foram morar juntos. O Daniel falou sem rodeios que a sobrinha tinha feito uma bruxaria das brabas para conquistar o patrão. Aos poucos, aquela mulher foi ganhando uma fama tão bizarra que diziam que se você cruzasse com ela e não fizesse o sinal da cruz, alguma coisa ruim te acontecia. E pior, falavam que os trabalhos dela funcionavam mesmo. Depois que eles foram morar juntos e estavam praticamente casados, a marcenaria virou outra coisa. Começou a chegar umas caixas grandes, lacradas, que a gente nem podia tocar. De vez em quando apareciam uns caras armados que nem pareciam clientes. E as caminhonetes novas do seu Ramiro. Toda semana era uma diferente. Eu perguntei para o Daniel o que ele achava daquilo tudo. E ele contou que não queria saber e nem ficava perguntando nada. Ele apenas fazia o seu trabalho e ia embora para casa. Todos ali sabíamos que a Larissa tinha um poder sobre ele que ninguém conseguia entender. Luciano, um dia, o patrão me chamou na sala dele para me entregar uma ordem de serviço. E pela primeira vez, ele estava sem os óculos escuros. Meus amigos, quando eu olhei dentro dos olhos dele, eu vi uma coisa absolutamente bizarra. Os olhos dele tinham um risco bem de leve, tipo um corte na íris, e que lembrava muito os olhos de uma serpente. Assim que eu vi aqueles olhos, o meu coração disparou e eu comecei a tremer. Ele parecia aqueles monstros de filmes de terror.
Eu comecei a notar escamas no rosto dele, que tinham uma textura grossa, tipo a pele de uma tartaruga. Assim que ele percebeu meu choque, ele rapidamente pôs os óculos e me entregou uma pasta com alguns papéis e me mandou sair de lá na mesma hora. Eu obedeci e fui me dirigindo para fora, e assim que eu abri a porta, eu dei de cara com a Larissa, que ficou me encarando com aqueles olhos vazios. Ela não me cumprimentou, não me deu bom dia nem nada, só virou a cara e entrou na sala. Antes de sair dali correndo, eu fiz o sinal da cruz. Então eu desci as escadas, entreguei a pastinha ao Daniel e disse que eu estava indo embora. Ele me perguntou o que aconteceu, mas eu mal tinha condições de falar. Eu nem preciso dizer que eu nunca mais voltei naquele lugar. Eu ainda tinha algumas contas para receber, mas eu nem quis ir mais lá e pedi para minha mãe ir receber no meu lugar. Meus amigos, algum poder sinistro aquela mulher tinha com ela. E aquele homem com certeza estava enfeitiçado de uma forma que eu nunca vou conseguir entender ou explicar. Ele parecia um corpo sem alma, dominado ou escravizado por algum tipo de demônio, ou por uma bruxa muito, mas muito poderosa e fria. Tenham todos uma excelente noite e muito obrigado pela atenção. Os Espíritos da Mata. Olá, Luciano. Espero que esteja tudo bem com você e com o pessoal do canal. Aqui quem fala é Rafael, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu nunca pensei que eu fosse mandar um relato para você, mas eu acho que depois do que aconteceu, eu precisava dividir isso com alguém. E como eu sei que tem muita gente aqui que já passou por coisa parecida, talvez minha história sirva de alerta. Isso aconteceu com os meus tios, lá pelos anos 80. Eles eram um casal apaixonado por trilhas e acampamentos. Eles moravam na região da Serra da Mantiqueira, bem perto da divisa com São Paulo. Naquela época, os dois costumavam explorar trilhas pouco conhecidas, atravessando matas fechadas e buscando um contato mais puro com a natureza. O meu tio José sempre foi um cara bem tranquilo, daqueles que gostam de andar no mato, pescar, acender fogueira e assar os peixes ali mesmo. Ele não acreditava em nada sobrenatural, não. Já minha tia Marta era o contrário. Ela era muito sensível e dizia que sentia o ambiente, que sabia quando tinha alguma coisa errada, só pelo jeito que o vento soprava. Ela sempre foi muito ligada nessas coisas. Pois bem, num feriado prolongado, eles resolveram fazer uma trilha que um amigo tinha indicado. Segundo ele, era uma região linda, pouco frequentada, com riachos limpos e uma clareira ideal para acampar. Eles pegaram os equipamentos e seguiram caminho. Disseram que iam passar só 2 noites por lá e voltariam na segunda de manhã. A estrada de terra até o começo da trilha era bem esburacada. Eles foram com o fusquinha do meu tio e deixaram ele num cantinho de terra batida. Dali eles seguiram a pé com as mochilas nas costas. A mata foi ficando cada vez mais fechada, e depois de um tempo nem dava mais para ouvir barulho de carro ou de casa. Só os sons do mato mesmo, o canto das cigarras, o vento mexendo nas folhas e o som dos galhos quebrando ao longe. Eles chegaram na tal clareira no fim da tarde. Disseram que o lugar era bonito mesmo, com árvores bem altas e uma neblina bem baixinha que parecia se arrastar no chão. Eles montaram a barraca, acenderam uma fogueirinha e se sentaram para comer. Mas a minha tia logo reparou uma coisa estranha. Uma árvore ali perto estava toda arranhada. Era como se algo tivesse passado as garras com força no tronco. Os cortes eram fundos e paralelos. Meu tio disse que devia ser algum bicho do mato, talvez algum tamanduá ou uma onça.
Mais tarde, enquanto ele andava perto do riacho para lavar as panelas, ela viu pegadas na terra úmida. Eram grandes como se fossem de gente descalça, mas com os dedos muito longos. Ela disse que aquilo lhe deu um calafrio, mas ela não quis preocupar o meu tio e ficou quieta. Durante a primeira noite, minha tia acordou com um barulho do lado de fora da barraca. Ela ouviu uma respiração pesada, lenta e bem próxima. Ela disse que parecia que alguém, ou alguma coisa, estava rondando o acampamento. Ela tentou acordar o meu tio, mas ele só resmungou que era algum bicho do mato e voltou a dormir. Mas aí veio a parte mais assustadora. Ela escutou uma risada, mas não era qualquer risada. Era igual à dela mesma, como se alguém tivesse gravado e estivesse tocando ali, só que com um som meio oco e estranho, quase metálico. Ela ficou imóvel tentando entender aquilo, mas ela não teve coragem de sair da barraca. No dia seguinte, eles viram que os utensílios estavam todos fora do lugar. Os talheres tinham sido fincados na terra, formando a letra X. As meias estavam penduradas nos galhos. Não parecia que eles tinham sido roubados, mas tudo tinha sido mexido. Meu tio achou que podia ter sido outro campista brincando, mas minha tia sentiu que tinha algo errado. Ela disse que alguma coisa no ar estava diferente. Na segunda noite, a tensão aumentou. Eles ouviram novamente os passos do lado de fora, mas dessa vez escutaram o que parecia ser uma unha riscando o tecido da barraca. Era um som fino, insistente, como se alguém estivesse desenhando alguma coisa com os dedos. Quando amanheceu, eles encontraram mais pegadas, agora formando um círculo ao redor da barraca. E mais, um pedaço da camisa do meu tio estava rasgada e pendurada em um galho alto, num lugar onde ninguém conseguia alcançar fácil, sem ter de usar uma escada. Então eles resolveram ir embora. Eles arrumaram as coisas e pegaram a trilha de volta. Só que algo estava diferente. As árvores pareciam ser todas iguais. As pedras, os galhos, os arbustos, tudo parecia se repetir. Eles andaram por horas e voltaram para a mesma clareira. Eles pensaram que tinham errado o caminho, então tentaram ir pelo outro lado, mas eles voltavam sempre para o mesmo lugar. Era como se eles estivessem presos ali naquela mata. Foi aí que minha tia viu uma coisa entre as árvores. Ela disse que era uma figura bem alta, muito magra, com a pele tão clara que parecia brilhar no meio do mato. Ela ficou parada olhando. A coisa também não se mexia, só observava. Ela chamou meu tio, mas quando ele olhou, ele não viu nada. Mesmo assim, ele ficou incomodado. Ele disse que o ar tinha ficado abafado de repente, como se o tempo tivesse simplesmente parado. Luciano, nessa terceira noite, minha tia teve um sonho muito estranho. Ela sonhou que o meu tio se afastava da mata e quando voltava, o rosto que ele tinha não era mais o rosto dele. Os olhos estavam fundos e apagados, e a voz estava sem vida. Ela acordou assustada e viu meu tio sentado dentro da barraca olhando para ela com os olhos arregalados de medo. Ele disse que não conseguia dormir e que ele estava ouvindo alguma coisa do lado de fora da barraca, chamando ele pelo nome. No outro dia, ela disse que ele estava esquisito. Ele andava meio travado como se tivesse se esquecido de como usar o próprio corpo. Ele falava pouco, e quando tentava, ele não dizia coisa com coisa. Minha tia tentou animá-lo, fazer ele comer, mas ele só ficava olhando para o nada. Foi então que ele falou uma frase que gelou o sangue dela. Ele aprende rápido. Já está quase igual a mim. Luciano, essa mesma frase, ela tinha lido um dia antes, escrita num pedaço de papel sujo que estava preso em uma pedra perto do riacho.
Ela começou a gritar em pânico e saiu correndo pela trilha, pedindo ajuda. Mas ele vinha atrás, andando bem devagar. Até que de repente ele sumiu. Um segundo ele estava ali, e no outro ele não estava mais. Ela procurou, gritou, chorou. Depois de horas, ela achou um buraco na base de uma árvore enorme. Lá dentro, ela encontrou o corpo do meu tio. Ela disse que o rosto dele estava em choque e os olhos estavam arregalados. Ela disse que o corpo tinha marcas como as das árvores, como se garras tivessem passado por ele. Minha tia ficou em choque. Ela disse que sabia que quem esteve com ela depois disso não era mais o tio José. Era outra coisa, usando o corpo dele e imitando os seus gestos. Ela correu movida pelo instinto e sem olhar para trás. Depois de muito tempo correndo, sem saber direito para onde, ela achou uma estradinha de terra e foi socorrida por um morador da região que passava pilotando uma moto. Ela contou tudo para a polícia. Eles foram com ela até o lugar, mas disseram que não encontraram nada. Nem a clareira e nem o corpo. Disseram que devia ter sido um trauma e que ela estava em choque. Ela passou meses em tratamento, mas ela nunca mudou a história. Ela sempre a contava do mesmo jeito e com os mesmos detalhes. Hoje em dia, essa minha tia ainda mora aqui em Juiz de Fora. Depois disso, ela nunca mais colocou os pés em uma mata fechada e nunca mais acampou. Ela quase nunca fala sobre o que viveu naquele acampamento. Ela me contou isso só uma vez, quando eu era adolescente. Mas até hoje eu me lembro do olhar dela parado, como se ela visse aquela figura estranha entre as árvores. É isso, Luciano. Eu não sei se você ou o pessoal do canal vão acreditar, mas eu precisava dividir essa história. Às vezes tem coisa nesse mundo que não dá para explicar. E quando a gente entra muito fundo em lugares onde não devia estar, pode acabar encontrando coisas que só estavam esperando uma brecha para nos atacar de alguma forma. Obrigado por ouvir o meu relato. Eu espero que ele sirva de aviso. Nem sempre a gente está tão sozinho quanto pensa, principalmente quando o silêncio parece estar nos observando. Muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima.